Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leandro Flores, sou o criador do Café com Poemas e hoje tenho a satisfação de dar início ao nosso segundo episódio de podcast literário Café com Poemas. Café com Poemas é uma ideia, uma marca que reúne publicações, editoriais, as páginas nas redes sociais, site, revistas e vários projetos de inclusão e interação social de artistas e poetas. Estamos presentes em várias cidades e estados a partir do movimento cultivista Café com Poemas e temos também publicados dezenas de livros através de coletâneas e publicações particulares. Hoje vamos bater um papo exclusivo com a coordenadora do movimento cultivista jovem, Simone Moisés. Um papo de improviso, mas que rendeu discussões pra lá de interessantes. Sobre o papel do artista, o significado da arte contemporânea no Brasil, um breve apanhado sobre alguns pontos do Manifesto ao Cultivismo, entre outros pontos. Confira aí esse bate-papo. Quando falamos de arte, não falamos apenas de escrita, né? Nós falamos também de toda e qualquer manifestação. Um manifesto, sabe? Da gente fazer uma poesia com sentido, de trazer um significado. Eu conheci essa turminha aí na escola e aí a gente continuou esse projeto e aí você nos apresentou o movimento, né? E aí eu conversei com as meninas, elas acharam interessante e aí dentro desse movimento surgiu o Movimento Cultivista Jovem, que é um movimento que acolhe, né, quem já tem a arte na veia ou deseja colocar ela para fora de alguma maneira. Muitas pessoas mercantilizam a arte, né? Há outras pessoas que banalizam a arte, né? Essa é essa nossa crítica, a banalização da arte, sabe, como um todo. A gente tem que encarar o que é uma expressão política, o que é arte. A gente fazia muito em Belo Horizonte, mas nessas questões. Só que a polimentação é uma coisa assim, mais intimista, né? A gente precisa fazer assim. Acho que nem todos estão preparados, né, para fazer a polimentação, porque a polimentação é você colocar à prova um pouco assim, à prova a sua arte, entendeu? Acho que pouca gente é capaz de fazer. Colocar a prova como assim? A arte. Entendi. Assim, a gente sabe colocar que a em prática. Não nem em prática, é a prova mesmo. Porque assim, a gente sabe que a arte é pessoal, né? As interpretações, cada um escreve de maneira... cada um tem uma maneira, né, de escrever e tal. E alguns com muita habilidade, outros com poucas habilidades, né? Às vezes experiência. Mas assim, de alguma maneira, isso é poético, né? Então, assim, a polimentação, ela tem duas vertentes, né? Tem a polimentação no sentido de polir mesmo, assim, sabe? De você... É o que a gente faz com o movimento, com os meninos, né? A gente traz eles para cá, a gente dá o suporte da nossa experiência, né, da nossa vivência poética, da nossa maneira, né, de conquista, nossa trajetória, a gente dá uma luz, assim, um certo caminho, né, e aí a pessoa vai se polimentando dentro do projeto, né, e aí o seguinte, e tem outra maneira também, que são os poetas mesmo do movimento, da gente colocar a nossa arte à mesa, a nossa poesia à mesa, entendeu? E cada um fazer um comentário crítico sobre nossa obra, entendeu? Ver os pontos, essa interpretação, olha, eu acho que nesse poema, sabe, você melhorar um pouquinho, ou tá bom, ou tá ótimo, sabe, de você enfrentar críticas, porque às vezes, não sei se acontece com você, às vezes muitos poetas, às vezes, eles não aceitam, né, e não aceitam críticas. Sim. Você apresentou isso. Com certeza, e
muitas vezes. Eu mesmo não aceitava. Eu achava assim que a minha forma de escrita, a minha poética, era uma coisa particular minha, entendeu? E a gente começa a receber elogios o tempo todo, né? A gente começa a enfrentar certas situações, né? E aí a gente, às vezes, se acha assim, um pouco, né, perfeito na nossa arte, mas ninguém é. A gente precisa, às vezes. Eu cresci muito, Simone, sabe? Eu cresci muito com algumas críticas que eu enfrentei, que eu já tive. Olha, sua poesia é boa, mas se eu fosse você, eu não fazia isso, tenha cuidado com isso, entendeu? Sim. E a gente fazia isso em Belo Horizonte, assim, sabe? A gente, poetas renomados, pessoas que têm uma trajetória, de colocar a sua arte à prova, de você colocar a sua poesia. Por exemplo, a gente construía, geralmente a gente não fazia muito assim, com construções já efetivas, até porque a arte, ela nasceu e ela já está ali, já está viva, então cabe você ficar recortando. Mas assim, às vezes a gente escrevia a 4 mãos, 5 mãos, né, poemas, e aí a gente apresentava. E aí a gente colocava, fazia umas críticas assim, construtivas, lógico, evidente, não para diminuir, nem julgar a arte de ninguém. Que a crítica, ela é bem complicada, dependendo muito de como ela é colocada, né? Comigo, assim, sempre aconteceu de uma maneira diferente. No meu caso, é a autocrítica. Eu sempre me critiquei muito por conta de entender que nunca nada está pronto, né? A gente precisa sempre melhorar um pouco mais. Então, quando chegava alguns elogios, assim, eu falava, não é tudo isso. Mas já houve, sim, também algumas críticas, assim, sei lá, você não deve usar tal coisa, ou usar a sua autoimagem, por exemplo, né? Mas é muito isso mesmo que você está falando. Depende muito de como ela chega até você e depende muito de como você está no momento, né? Então precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso para isso. E assim, a gente sempre trazia pontos, né, que dignificasse a poesia. Foi aí que surgiu o manifesto, sabe? Da gente fazer uma poesia com sentido, de trazer um significado para a arte, sabe? Não apenas escrever. Por exemplo, tem gente que escreve sobre o amor, é muito bonito escrever sobre amor, e às vezes até fácil para o poeta escrever sobre o amor. Mas você encarar outros para alguns, alguns têm uma habilidade maior, né? Não sei se você ouviu lá na entrevista do Marcos, mas ele falou, olha, eu até tentei escrever poesia romântica, mas não rola. Não rola, a poesia dele então, depende muito do perfil de cada um, né? Isso. Mas eu falo assim, na maioria das vezes, o poeta tem mais uma melhor expressividade de falar sobre sentimentos, sobre si, sobre o ódio, sobre a paixão, sobre a saudade, sobre diversos tipos de sentimentos. Porém, você... isso aí é válido. Esse tipo de poesia é válido. Às vezes, poxa, a gente precisa traduzir os momentos, as épocas, os sentimentos, as pessoas, os momentos, né? Claro, até mesmo porque nunca é só sobre nós mesmos. Às vezes uma pessoa que está lá do outro lado, ela vai ler e vai se identificar, vai sentir a mesma coisa, ou vai perceber que às vezes ela não está sozinha naquele mesmo sentimento, né? Então é por isso que é importante. Exatamente. E aí, assim, a gente pensou assim, numa maneira, né, de você não ressignificar a arte, porque assim, pelos movimentos, diversos movimentos, né, literários que o Brasil já teve, né, eu acho assim, que foram momentos de necessários, né, que
trouxeram significados realmente importantes, né? Até mesmo para a gente viver o que a gente vive hoje, né? Mas, assim, uma das provocações que a gente fazia no manifesto é sobre isso. Será que a poesia, a arte como um todo, né? Que antigamente a arte ela era contemplada como belo, né? O contemplar, você olhar, sentir, você de alguma maneira se identificar com aquilo, né? A gente viveu o período, o romantismo, o pretismo, vários outros, né? O modernismo, o idealismo, sabe, um monte de coisas aí que a gente já viveu. E todos esses momentos, né? Eles trouxeram um significado e traduziram uma época, uma importância, né? Sim. E a gente já viveu uma expressividade gigantesca, assim. Agora, a pergunta que o manifesto faz, as provocações que o manifesto faz é o seguinte: será que a atual arte, a arte contemporânea, ela que tipo de arte nós estamos vivendo? Sabe? Não é julgando, mas assim, a gente sabe que a arte hoje ela se sustenta mais pelo protesto, pelo grito, pela imposição, sabe? Às vezes certas coisas assim, que antigamente era traduzido como tabu, como algo assim, sabe? Até um pouco, não diria assim, não vexatório, mas uma coisa assim mais contida. Hoje ela é traduzida de forma artística, né? Sim. Um exemplo mesmo, por exemplo, eu fui uma vez numa exposição, né? E nessa exposição era uma exposição pública lá no museu no Palácio das Artes de Belo Horizonte, e aí a gente entrava, tal, da pública, e tinha algumas coisas, assim, sabe? Algumas coisas tecnológicas, algumas poesias, áudios e tal. Legal, bacana. Mas pouca coisa, sabe? Tipo uma cabacinha no meio do evento, uma luz, assim. Aí a gente questionou, né? Falou assim, qual a expressividade disso? Eu sinceramente, eu não consegui entender, né? Talvez para alguém tenha, o artista especialmente. É exatamente isso que eu ia te falar. É uma coisa muito particular, né, de cada um. Tipo uma lâmpada. Às vezes aquilo que não é expressivo para mim, talvez seja expressivo para o autor ou para uma outra pessoa. É muito particular. E a arte se resumiu a isso, a interpretações superficiais? Não, entendeu? de maneira alguma. Eu assim, não é querendo ser preconceituoso com o artista atual, entendeu? Mas assim, eu vejo que a arte, ela tem que tocar a alma, o sentimento, sabe? Com certeza. Ela precisa produzir o mecanismo do belo, do contemplar, né? De você se exprimir, expressar de alguma maneira ali, sabe? De você daquilo ter um significado para você, sabe? Não é apenas hoje em dia, por exemplo, a maioria dessas artes contemporâneas aí é só uma questão discute, é válido, não tô falando que não é válido, entendeu? É válido, tipo, a questão das causas sociais, né? Isso é importante, tanto é que a gente traz no manifesto essa questão da importância política, a importância do artista, sabe, para fazer essas provocações e trazer alguma ajuda ali naquela visão dele, né? Mas, assim, eu não sei se eu estou conseguindo passar. Mas, assim, o que a gente vê... Eu compreendo perfeitamente sua questão, assim, e não discordo de maneira alguma, né? Embora tenha dito que é muito particular, mas é realmente isso, né? Muitas coisas se perderam ao longo do caminho, a gente sabe disso, e muitas coisas estão sendo desvalorizadas, então a gente precisa realmente trabalhar cada vez mais esses conceitos, né? Principalmente quem trabalha com o jovem, está ingressando,
né? Quem está chegando agora, quem está caminhando, né? É importante isso, compreender o valor, né, histórico que a gente carrega. Então, você sabe que eu li e reli o manifesto, né? Sim. Tem muitas coisas assim importantíssimas que daria uma live de 3 horas aqui, né? Só em discussão. Mas eu fiz questão, e você até comentou aí no início da sua fala, de salientar um pequeno trecho que eu acho que traduz muito da nossa conversa aqui. Que fala assim, se eu não me engano, no tópico 2. Sim. Quando falamos de arte, não falamos apenas de escrita, né? Nós falamos também de toda e qualquer manifestação de arte, seja pela música, seja pela poesia, pela pintura, seja de qualquer maneira, pela dança, né? A dança também expressa a arte. Sim. E aí tem uma parte que fala assim, ó: a poesia não é somente um conjunto de palavras e rimas. Acreditamos em uma poesia que faça sentido para o mundo. Então, estamos realmente em sintonia aí no nosso pensamento, né? Você trouxe isso para a nossa conversa, que é a questão de algo que realmente faça sentido para o outro, que é a questão de você conscientizar através da sua arte, não só confrontar, não é isso. É você conscientizar Exatamente. as pessoas, é você agregar valores através daquilo que você tem para mostrar, né? E isso, trazer significados verdadeiros para que as pessoas realmente possam compreender, né? Qual é o verdadeiro sentido da tua arte, da tua escrita, da tua dança, enfim, seja qualquer coisa que você queira passar através dela. Exatamente. Por exemplo, muitas pessoas mercantilizam a arte, né? Há outras pessoas que banalizam a arte, né? Essa é essa nossa crítica, a banalização da arte, sabe, como um todo. A gente tem que encarar o que é uma expressão política, o que é arte, entendeu? Porque, tipo, às vezes a pessoa chegar no palco, tirar a roupa ali, entendeu? E falar que é um nudes artístico, ou fazer outras formas, né? Tem até um vídeo polêmico aí, chama, não sei se você chegou a ver, macaquinho, né? Que foi muito polêmico, as pessoas trouxeram muito essa ideia da banalização, entendeu? Não estou desmerecendo esse tipo de arte. Pode ser que seja arte. Agora, para mim, eu, sinceramente, não sou preconceituoso também. Eu não sou uma pessoa preconceituosa, sabe? Eu acho que toda expressividade é válida, mas você precisa discutir o valor da arte. Entendeu? Seja na sua poesia, seja como você falou, na dança, seja no teatro, né? Não é apenas chegar ali na frente de um palco e você decorar um texto e passar aquilo. Não é você chegar na frente de uma câmera e falar meia dúzia de palavras, rimadas ou não, entendeu? E achar que aquilo é poesia. Não, você precisa ver qual é o sentido da minha poesia. O que eu passo para a pessoa, entendeu? Às vezes tem arte que se serve para mim, entendeu? Tem tipo de expressão artística que só serve para aquele momento, para você fazer uma provocação, sabe? Eu acho que você precisa ter zelo, né, naquilo que você realiza, porque não é só para você, é para o outro. Eu não posso generalizar, mas quando eu, né, Simone, eu escrevo não somente para mim. Então, eu tenho ciência que se eu colocar isso no ar, outras pessoas vão ser alcançadas. E aí, não sei se eu sou exigente, mas eu acredito que você precisa realmente verificar o que é que você está entregando ao público, né? Porque você pode influenciar, você pode causar desconfortos. Então, às vezes você
coloca algo porque você simplesmente quer... eu não sei te dizer a palavra certa, mas você quer extravasar, você quer esvaziar o seu eu, e aí você acaba deixando a desejar algumas coisas, né? Eu não sei se seria esse caso, mas é importante você falar sobre isso. Quando eu estou em sala de aula que eu ensino, que eu estou ensinando os meus alunos a produzir um bom texto, por exemplo, a primeira coisa que eu peço é: você vai ler, você vai escrever como seu autor, mas você vai ler como leitor. Então você vai ver como é que o seu leitor vai receber. Você vai se colocar nos dois lugares. Então isso não é só para escrita, isso é para qualquer tipo de arte. Concorda? Concordo plenamente. Pois é, a gente já começou, Simone, com o gás todo, né? A gente já começou já há 200 minutos. Não, para de falar, meu Deus. Mas é que é um assunto assim que nem eu falei, daria umas 3 horas. Assim. Como eu sei que você é uma pessoa que é uma estudiosa também, né, da arte, e é uma pessoa que tem uma capacidade, né, de argumentação e de entendimento, e está à frente de projetos legais, né? E é por isso que eu fiz essa provocação, né? Então, assim, eu gostaria, né, já que a gente, os outros convidados não puderam participar, mas eu gostaria que você se apresentasse, e essa live vai ser só com você hoje. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Beleza, então, eu me chamo Simone Moisés, mais conhecida como Si, aí a galera me chama de Si, né, carinhosamente, e acabou ficando como um nome carinhoso, né, Si Moisés, então a maioria das pessoas me chamam assim. Minha primeira formação é letras, então, como o Leandro disse aí, né, já ingressei nas letras e eu me encantei pela literatura, digo porque eu tinha uma professora e tenho uma professora, né, Thelma Vieira, que ela falava lindamente de Clarice Lispector com tanta propriedade que eu olhava para ela e falava assim, eu quero ser assim, não é possível. Porque ela falava com tanto amor, com tanto carinho, as pessoas ficavam vidradas, né? A Clarice é encantadora, né? Ai, fico até sem fôlego. Porque eu me identifico bastante, então já falando ainda, né, sobre mim, eu me identifico demais com Clarice Lispector, é uma das minhas autoras preferidas. Acredito que por conta da epifania, nós temos a ela sorte fala... de ter Clarice, né? Tem uma Adélia Prado, tem... Nossa, tem tantos... Cecília Meirelles. Gosto muito de Cora também, levo muito Cora para dentro de sala de aula, né? Por conta da facilidade com que ela tem para trazer as coisas, as palavras. É impressionante. Sim. E assim, fiz letras, né? Como meu carro-chefe, e literatura. Depois eu fiz a língua inglesa. E aí eu descobri que estudar era bom. Mas eu... Há controvérsias. Olha só, hein? Vamos discordar, vamos brigar aqui agora. Então, para você conhecer, para você ir um pouco mais além daquilo que você consegue, você precisa estudar um pouquinho o comportamento humano. Aí me deu a louca de estudar psicopedagogia, porque eu queria ajudar as pessoas que estavam em sala de aula e tinham dificuldade de aprendizado. O que rola ali por trás daquela pessoa, né? Aí fiz a psicopedagogia. Depois eu fiz a pedagogia, fui dar aula para criança, mas não curti muito. Eu acho eles fofinhos. Tenho muito a aprender com eles, mas a minha habilidade mesmo sempre foi com jovem. Você curte? Eu já dei aula. Mas para ensinar, assim, alfabetizar, é difícil. É difícil, você tem que ser um pouquinho meio que babá, às vezes nos momentos você é um paizão. Eu tive uma experiência em Belo Horizonte, né, que eu dei aula para crianças, assim, né, de todas as idades, mas eu gostava mesmo dos pequenininhos. E eles me chamavam de pai. Eu sou muito chorona, assim, com eles, muito sensível com eles, sabe? Então, eu com a experiência que eu tive, né, com as crianças,
eu percebi que eu não dava conta, porque se viesse uma criança agredida, machucada, aquilo já acabava comigo. Eu não tinha emocional que, né, me sustentasse. Então eu falei, não dá, não rola. Aí me chamaram de louca, porque eu fui pro mais complicado ainda, que eram os adolescentes. Adolescentes, né? Mas adolescentes, eu já dei aula para adolescentes também, assim, você tem que é um desafio, né, o adolescente, ou ele vai gostar de você ou não, né? E aí é uma conquista, né, diária. Sim. Ali. Agora, a partir do momento que ele se identifica você como alguém ali que ele possa confiar, né, alguém que ele possa ter um diálogo, né? Nossa, é maravilhoso, acaba, sabe, fluindo assim e acaba ficando muito legal. Eu tive muitas experiências boas com adolescentes também. E teve também outras experiências também que não foram tão boas, assim, lamento, né? Mas porque... Que pena mesmo. Assim, eu já tive a oportunidade de dar aulas, né, para locais assim mais perigosos e tal, e era muito complicado. Eu tive pouco tempo, sabe, para dar aulas para eles me conhecerem, para eu apresentar, enfim. E aí eu não consegui fazer esse engateamento, sabe? É uma turma muito complicada. Era uma turma assim, o professor nenhum ficava. Mas mesmo para assim, mim, quanto mais complicado, melhor. É impressionante. É impressionante. Mas mesmo assim eu consegui ainda, sabe, resgatar muitos alunos. Que bom. Que bom. Inclusive eu levei o projeto de cartas poéticas, árvores poéticas. Legal. Que bacana. Vamos aproveitar aí esses projetos, né? E vamos levar para a garotada. Agora eu vou assumir uma turma de EJA. Então eu não sei ainda qual vai ser, né, o que vai rolar, porque a gente sabe que EJA é muito corrido, né, muito pouco tempo de estudo, não dá para trabalhar muita coisa. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, porque todo projeto, né, na área da leitura, da escrita é super bem-vindo. Assim que eu terminei a faculdade, não, ainda estudando, eu já fui para a sala de aula, fui dar aula, né? Então, não parei mais. Aí eu fiz psicanálise, que é o meu último estudo agora. Eu tô concluindo ainda, tô no finalzinho já, no último tempo. E estou uma apaixonada por Freud, sou freudiana. E quero continuar nessa área, porque é uma área muito bacana. O que é a psicanálise, né? Ela estuda o ser humano, o inconsciente do ser humano, que há por trás de tudo isso. E aí funciona como uma terapia. Então eu sou uma terapeuta que trabalha a fala e a escuta. Então o paciente ele vem até mim e ele fala comigo, né? Eu trabalho a escuta e ali a gente vai desenvolvendo através desta troca o acesso ao inconsciente para que eu possa, junto com o paciente, descobrir aí o que está afetando, né? O que está causando transtorno. E são diversas as situações, né? Mas é uma das minhas paixões. É mais nesse mundo, né? Nesse mundo onde as pessoas têm enfrentado tantos problemas nesse sentido, né? Sim, nunca se houve tanta necessidade, né, do fortalecimento emocional, de cuidar da saúde emocional. Nós tivemos agora em janeiro, né, o mês da saúde emocional, para conscientizar a galera do quanto que é importante você aprender a ter um equilíbrio saudável, a aprender a cuidar mesmo de si mesmo, olhar para si mesmo, ver onde que não está legal. É muito interessante isso, me mudou muito como pessoa também, então eu espero continuar aí nessa área também. Mas, voltando à questão da literatura, né? É isso que eu ia perguntar. Voltou. Você já falou assim do seu lado, né? Seu lado de psicanalista. É uma parte sua. Agora, essa parte da literatura, me fale aí de você. Assim. Isso.
Eu estou escrevendo um livro novo agora, tá? Então, Simone, escritora também, eu escrevi em 2014 meu primeiro livro, chamado Diário de uma Professora, Sentimentos Escritos, que foram sentimentos vivenciados na própria sala de aula. Então é um livro muito bacana, ele é curtinho, mas ele é super jovial, porque nasceu junto com os jovens, então eu acredito que seja um diário para jovens mesmo. E aí, vendemos todos, graças a Deus, né? Fiz sorteio, foi uma alegria e tanto. Legal. E aí depois surgiram as antologias, né? Os convites. Uma coisa foi chamando a outra. Tenho alguns livros publicados internacionalmente. Tenho poesia musicada, entrevistas que eu dei em algumas rádios, né? TV, Artcom. Uma coisa foi chamando a outra. Então tem aí um longo caminho. Se eu não me engano agora, eu estou na 11ª antologia. Mas eu não consegui mais parar para escrever o meu solo. Tanto que ele está parado. Agora eu mudei um pouquinho mais, eu saí um pouquinho, né, da poesia, do romance. E agora esse perfil mais intelectual, digamos assim, eu estou escrevendo Humanamente Falando, que é um livro que fala justamente dessas questões do comportamento humano. Que ele é feito de perguntas e respostas, né? Então, as pessoas vão me perguntando algumas coisas, não são respostas assertivas, mas é aquilo que a gente acredita que seja. Então, talvez seja um direcionamento, né? Então, tá nascendo ainda, vamos ver o que vai dar. Vai ser um sucesso, com certeza. E aí, assim, qual é o seu estilo literário? Você gosta de poesia, você gosta de contos, você gosta de romance? Então, eu sou muito eclética, eu escrevo de tudo. Inclusive, o último projeto agora de cartas, para mim, foi um desafio. Eu nunca mais tinha escrito uma carta, fazia muito tempo mesmo. Eu escrevia quando eu era adolescente e escrevia carta para minha avó. Né? Minha avó, ela não sabia escrever, e aí ela pedia para mim escrever cartas para ela mandar para os parentes que moravam em outra cidade. E aí eu escrevia. Então eu voltei a escrever cartas agora com o projeto, né, do Café com Poemas. Mas eu tenho um gênero bastante diversificado, assim, eu gosto de escrever de tudo, mas o que eu tenho escrito mais ultimamente é artigo, né, artigo científico, artigo crítico, é o que eu tenho escrito mais. E bastante poesia, tenho bastante poesia, assim, gosto, não me apego muito a métrica, rimas, mas às vezes elas surgem. Você sabe que a poesia, ela foi o meu carro-chefe. Eu comecei escrevendo poesia. E aí era engraçado que quando eu ia escrever outros gêneros, daqui a pouco eu já estava rimando ali. Era uma coisa que parecia que era internalizado, assim. E aí eu acho que por conta... A sua essência poética. Eu acredito que sim. Ainda estou encontrando. Eu sou um poeta por acidente mesmo, assim. Na verdade, eu não curtia muito poesia, né? Aí teve um dia que eu encontrei um livro, Eu e os Outros Eu, de Fernando Pessoa. E aí eu comecei a ler, a sentir e a entender a poesia. Aí quando eu cheguei ao fim do livro, né, eu falei, nossa, eu acho que eu quero ser poeta também. Eu comecei a minha escrita com crônicas e contos. Meu primeiro livro foi de contos de crônicas. Aí depois foi cartas, e a poesia foi por acidente, assim, sabe? Foi de uma hora para outra, eu comecei a escrever poesia, só que aí não vinha as rimas. Aí depois não vinha as rimas. Não veio. Aí eu fiquei sabendo, né, que para você escrever uma poesia não precisava de rimas. Aí eu fiquei mais calmo. Sim. Nossa, essa parte. E aí foi maravilhoso. A poesia, apesar que a poesia ela é fácil de escrever, a poesia ela é mais
né, assim, mais popular, vamos dizer assim, mas infelizmente não é uma coisa assim que atrai muito interesse, né? A poesia é para Ah, não poucos. sei, não sei, depende muito, né, de como você escreve. Eu não sei se não Eu falo assim, seria é assim questão de tão mercado popular. editorial, né, para você vender os seus livros. A Ah, sim, poesia, para vender. nesse sentido, é o gênero que menos vende a poesia, infelizmente, porque assim a gente necessita, né, de tantos poetas e tem muitos poetas em evidências, né, e só que infelizmente as pessoas não leem, não entendem, Que não pena, compreendem, né? né? Infelizmente. Mas por outro lado, tem E outros gêneros, né? Que estão eu ia te também aí. perguntar agora, né? Você como editora, aí você poderia nos dizer qual é o gênero mais assim, que o pessoal procura? As pessoas procuram, por incrível que pareça, as pessoas gostam de livros longos e Ah, é? romance, é, geralmente. Geralmente quando você coloca livros para vender, assim, né? Eu falo como editor, livros muito curtos, as pessoas não têm muito interesse, não. Por incrível que Não tenho pareça. É muita porque quem habilidade com lê romance. Já escrevi é, alguns, mas não foi pra frente. sim, eu Eu acho que admiro vem mais muito quem tem habilidade. Gosto muito de cordel também. Nossa, acho cordel. incrível. Eu me É, apaixonei pelo cordel. Hoje eu me instituo como um cordelista, né? Apesar de eu escrevo pouco. Mas o cordel é uma das minhas paixões também. eu É, acho incrível. Assim, quem escreve, nossa, é muito bom. A energia que o cordel traz, né? A sim, história do cordel. verdade. Eu Tudo tenho é. alguns, muito poucos escritos, mas é gostoso, assim, a história do cordel, a maneira como ele é escrito, assim, é muito bacana. Conheço alguns cordelistas também. Nós temos o Chico Mulungu da Paraíba, que ele mandou um kit, né, dos cordéis dele para mim trabalhar em sala de aula, e foi muito legal, porque eu pude apresentar para os alunos, né, cordéis que vieram de um autor, né, brasileiro, de um autor ali do nosso pedaço ali. Foi muito legal esse momento também. Que massa, demais. É verdade, verdade. A cultura, né? A gente vive num país abençoado, assim, cheio de características, né? Em várias regiões, né? Não vou colocar só a região Nordeste, né? O Nordeste, o Sertão, que é uma paixão pessoal, né? Porque eu sou do Sertão, eu tenho nascido em São Paulo, mas eu me considero como fruto do Sertão, né? Mas só que não é só o sertão. Aí no sul, né? A, a poesia, a poesia assim, brasileira, ela tem essa característica regionais, né? Sim. Ela não é o todo. Por exemplo, você pega. Eu estou fazendo uma edição de um livro de uma editora, de escritora de Manaus, né? Então, assim, você olha, vê a característica aí da pessoa, É né? diferente, é bonito, né? Diferente. Então, assim, a É gente isso que tem. eu gosto, sabe? Já trabalhei com revisão e muitos livros vinham para mim, né? E é justamente isso, chegavam com uma característica assim impressionante, né? Essa diversidade cultural é muito rica. E a gente consegue perceber isso na escrita, naquilo que ela traz consigo de bagagem. Muito legal. Sabe que eu fiz revisão de um livro internacional, né? E o nome do livro é Trajetórias e Vivências, que são histórias de pessoas. Então, a idealizadora, né, a organizadora, ela juntou histórias de pessoas de diversos cantos. Ela traduziu alguns, eu dei uma ajudinha, mas tinha gente ali da Noruega, de Paris, inclusive
árabe também, olha que difícil, porque eles falam, né, do dialeto, mas eles também falam inglês, escrevem, então fica mais fácil na tradução. E os brasileiros, né? Eu tive a honra também de participar e com a minha história dentro desse livro. Então, ampliou-se mais ainda, né? Essa questão de conhecer outras histórias, outros costumes. É muito bacana. Sim. Ô, Cid, deixa eu te perguntar. Olha o que a literatura, né? Olha o que a arte proporciona pra gente. É verdade, é verdade. Eu acho que o projeto, né? O projeto futivista, o movimento futivista, o objetivo do movimento futivista é essa agremiação de pessoas, né? De descobrir esses valores para você ver. A gente teve a entrevista com o Marcos, né? Marcos é de São Paulo, então ele tem uma expressividade diferente, tem alguns alunos, né? Tem também ele escreve poesia marginal, né? Cada um ali tem um gênero diferente, você percebeu isso? É muito legal falar sobre isso também, porque é uma diversidade ali dentro de um projeto muito bacana que está nascendo agora, mas que eu tenho certeza que vai crescer muito, assim. O Marcos, ele escreve poesia marginal, a Júlia escreve histórias, romance, a Milena, ela está ingressando agora na poesia, mas ela gosta mais, né, do teatro, da música. A Thaís também, ela escreve lindamente, ela trabalha poesia. Nós temos o Willamy também, que também está encaminhando aí para a área da música. Temos mais algumas pessoas que estão chegando agora, depois eu quero gravar com elas também para apresentar para vocês. Então, está crescendo cada vez mais. Nós recebemos uma menina chamada Letícia de Guarulhos e recebemos um menino, se eu não me engano, ele é daí da Bahia. Ele se chama Washington, participou aí do Cartas e Depoimentos também. Escreve poesia. É muito legal. Vou apresentar a galera depois para vocês. Que estão chegando, né? Fala um pouquinho do movimento, como foi, né, essa descoberta, como se deu esse processo, o envolvimento, né? Você já falou um pouco das meninas, das participantes aí, teve nosso primeiro podcast com ela, teve papo que você teve com elas, né? E com eles, né? Na verdade foi um convite, né? Foi um convite, porque nós chegamos à conclusão de que o movimento jovem, ele é um movimento que deve ser aberto. Até mesmo porque essas meninas, esses meninos que estão dentro do projeto agora, são pessoas que estão se descobrindo. São meninas e meninos que ainda estão no caminho. Então, elas precisaram de um puxão, elas precisaram de um despertar para poder começar a trabalhar. E quantas coisas elas já conquistaram como pessoa. Uma coisa que uma delas falou na entrevista que me marcou bastante é que não há dinheiro que pague, não há certificado, nem publicação que pague, né? O que paga é o crescimento como pessoa, é a visão de mundo que você ganha. Então, na verdade, eu já tinha um projeto, que era o projeto de Jovens Escritores, a arte da leitura e da escrita, um elemento transformador, esse era o nome, na qual eu reunia jovens. Só que o que acontecia? A gente se encontrava, eu ia para a sala, pegava uma turminha que gostava de arte, que queria trabalhar nessa área e levava comigo. Ali a gente formava grupo, só que todo ano eu estava numa escola diferente, então a gente se perdia. Então eu tenho meninas que publicaram livros comigo, artigos, foram para jornal, a gente fez sarau, a gente fez eventos lindos e que se perderam ao longo do caminho, porque cada uma foi para uma escola, enfim, a gente se perdeu. Eu ainda tenho alguns contatos, depois quero conversar com elas. Mas aí, nesse ano, né, no ano da pandemia, a gente ficou procurando o que a gente podia fazer de diferente, né? Então, eu conheci essa turminha aí, escola,
E aí a gente continuou esse projeto e aí você nos apresentou o movimento, né, o movimento. E aí eu conversei com as meninas, elas acharam interessante. E aí, dentro desse movimento, surgiu o Movimento Cultivista Jovem, que é um movimento que acolhe, né, quem já tem a arte na veia ou deseja colocar ela para fora de alguma maneira. E aí nós estipulamos uma idade, né, entre 12 até 29 anos, que é a faixa etária jovial, mas é independente de idade. E aí tá dando muito certo, é algo que tá começando, a gente tá trabalhando agora o podcast, como você disse, né? E vamos ver o que vai dar, vamos continuar, as meninas são super felizes, super empolgadas. E nós temos a nossa página no Instagram, que é o @movecultivistajovem, e fiquem à vontade para conhecer, a gente ainda está crescendo, ainda está criando algumas coisas. Mas assim, o diferencial, né, é a gente ter essa vocação, né, despertar, fazer com que possam, voltando ao papo, ao início da nossa conversa, a questão da alimentação mesmo, né? A gente tem uma infinidade de talentos. O Brasil é um país abençoado assim, pela diversidade, né? Tanto de artistas, sim, de pessoas, e geralmente pessoas que às vezes não têm uma oportunidade, né, de publicar, de se agremiar, né, em meio a outras pessoas, para poder, né, levar a sua arte. E nesse sentido, o movimento cultivista, ele tem essa tarefa, né, de trazer pessoas e dar voz às pessoas e de fazer com que a poesia, a literatura, a arte seja o centro de toda essa estrutura, né? E isso é um dos nossos ideais, assim. E a gente presenciar que essa galerinha que está vindo aí, né, que é o futuro de amanhã, né, está aí com esse interesse e tanto talento, né, gente? Gostei muito da entrevista. Tudo. Eu me identifico vamos trazer ele para conversar, acho legal trazê-lo. Ele está chegando agora, então eu não tive muito tempo ainda com ele, mas eu acho que vale investir, viu? Vale. Ele tem alguns poemas muito bons, assim. Ele é super bem posicionado, é bem bacana. Uhum. E aí é muito bom, é muito gostoso, né, esse envolvimento. Eu acho que eu vou finalizar aqui a transmissão, porque senão vai ficar muito grande e aí vai ficar até difícil. Sim. Mas foi muito bom esse papo. Assim, foi uma coisa de improviso, né? Mas a arte também é improviso, né? Não preparei nada, não tinha nada escrito. O que eu falei foi fluindo, né? Eu não funciono sob pressão. Se você falar assim pra mim, olha, escreve um poema sobre tal coisa, nossa, eu tenho que estar realmente muito inspirada. Eu também não funciona. Não gosto de Não, eu admiro quem consegue, mas a minha escrita tem que ser livre, senão não rola. Isso, senão do nada. Eu acho que é uma característica de poeta, né? Assim, alguns, acho que a maioria, né? Mas é assim também na vida, por exemplo, olha, né? Não tinha nada combinado, não tinha nenhum roteiro e deu tudo certo aí. Deu tudo certo, foi um papo muito bom, muito esclarecedor, né? E dá um abraço no William aí. Você viu, né? Ele falou sua cabeça ali que chega. Ele mandou um abraço pra você. Olha isso aqui. Ele vai te dar um oi. Opa, certo. Não derruba a câmera. Aê! E aí, rapaz, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Tá escrevendo, viu? Olha, escreveu uma coisa hoje que eu fiquei impressionada. Não sei de onde esse menino tira tanta criatividade, viu? Impressionante. Ele e a expressividade dele, ele fala muito bem, ele tem talento, tem vocação aí para ser um
um locutor, aí, além da poesia, da arte, né? Um locutor. Tô sabendo que vai sair alguma coisa aí entre ele e o Marcos. Ó, Depois a gente conta para vocês a novidade. já tô curioso já. Eu também, que eu também não tô sabendo de nada. Só fiquei sabendo por alto. Depois a gente vai reunir, né, com a galera toda aí. Vamos fazer. Sim. Precisamos nos conversar também a respeito da nossa antologia, que a gente quer já começar com a galera, com as meninas. Então precisamos de ideias aí. Sim, a nossa antologia do movimento cultivista, né? E aí, assim, a gente quer ver um dia aí depois para a gente se reunir, né, com todos os líderes, né, do movimento cultivista, e a gente fazer esse bate-papo. A intenção hoje seria essa, mas houve diversas impossibilidades, né? Alguns não conseguiram acessar, outros tiveram compromissos. Mas aí a gente vai ver um melhor momento de fazer a minha internet também, não sei que milagre que aconteceu. Mas ela hoje ela está de boa aqui também. Tá. Favoreceu. Pois Era para acontecer. Mas com certeza. Mas obrigada pelo convite. Quero agradecer também. Tá? Por acreditar no nosso trabalho, por abrir as portas, por nos acolher, né? Por estar sempre disposto, disponível. A gente precisa de pessoas assim, sabe? Que tá ali lado a lado, que acredita, né? Ainda mais para nossa galera jovem aí que está começando, né? Pessoas que já têm uma caminhada, que já têm uma experiência, mas que tá ali, que acredita, que promove, que incentiva. Então, eu encerro também, né, com os meus agradecimentos aí sinceros. E eu também encerro também com os meus agradecimentos a você, né, e a toda a galerinha aí do movimento cultivista jovem. E aí espero que tenhamos uma oportunidade aí, né, de bater um papo com todo mundo aí e fazer uma grande festa, né, porque essa ideia está crescendo. Gostaríamos que fosse pessoalmente, mas como não é possível. Verdade. Então, mas assim, tem a males, né, que vem para o bem, assim, a pandemia, todos os males, as coisas ruins, né, mas assim, uma das descobertas, né, foi despertar da internet aí, isso aí de alguma maneira é positivo. Um abraço para você, viu? Fica com Deus. Muito obrigado pelo papo. E vou encerrando aqui, a gente vai fazer a edição, fazer uma coisa bem bonita aí, para a gente postar lá. Me deixa bonita na câmera, hein? Um beijo para você. Fica com Deus. Da transmissão.